Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse vídeo é especialmente para você que reconhece a importância dessa obra fundamental escrita por Allan Kardec com o auxílio da espiritualidade superior e entender melhor a mensagem de Jesus à luz dos ensinamentos do Espiritismo. Você que gosta de estudar o Evangelho, mas tem um pouquinho de dificuldade, às vezes é um pouquinho chato, desestimulante estudar sozinho, deixa esse convite, junte-se a nós nessa comunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Quando eu publicar um novo vídeo, você vai ser avisado. Todos os vídeos do Evangelho segundo o Espiritismo são numerados, eles estão na playlist O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser começar a assistir na ordem que você quiser, não tem importância, ou se quiser uma ordem adequada desde o princípio, nós estamos na introdução e você pode seguir esses vídeos segundo a numeração deles. Esse é o vídeo de número 9. Hoje nós damos continuidade ao estudo da introdução, nós estamos em notas históricas. Kardec começa assim: para melhor compreendermos algumas passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam os costumes e as ideias da sociedade judaica daquela época. Como eu costumo sempre enfatizar, é essencial para que você entenda o Novo Testamento, você precisa estudar o Antigo Testamento. Ah, mas eu tenho que estudar a Bíblia? Eu não sou crente, exatamente. Você, espírita, necessita estudar o Antigo Testamento para que você entenda o contexto do Novo Testamento. Você não vai entender a importância de considerar se Jesus era ou não o Messias, se você não souber o que é Messias. Se você gosta de estudar, fala, mas é difícil, eu não entendo nada, faz o seguinte, pausa o vídeo, entra no meu canal, tem uma playlist lá que se chama Estudo da Bíblia. Lá você vai entender como é organizado o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia. Você vai entender que o Antigo Testamento ele foi escrito em diversas épocas por diversos autores e tem livros diferentes. Esses vídeos explicam e vão ajudar você a entender melhor. Depois você pode pegar uma boa tradução, eu recomendo a NVI, Nova Versão Internacional. Ah, mas eu tenho que comprar? Não, você baixa um aplicativo no seu celular e faz a leitura. Tem algumas excelentes bíblias de estudo. Se você tiver alguma dúvida, faz um comentário e eu posso estar orientando dentro do que eu puder. Kardec diz, então, que nós não podemos entender o contexto do Novo Testamento se nós não conhecermos algumas coisas, alguns dados básicos. É como se eu olhasse o povo japonês, que é um povo que migrou para o Brasil com seus costumes, com a sua cultura, e querer achar esquisito que eles não comem arroz e feijão, não. Poxa, eles comem peixe cru, né? Eles têm uma tradição, eles têm uma história, não foram pessoas que foram materializadas em determinado local e desprovidos de um contexto cultural, político, econômico, literário, sociológico, antropológico. Nós precisamos entender esse contexto. Você também não precisa ser um expert em todas essas ciências que eu citei, mas você precisa saber um pouquinho para não entender a coisa fora de contexto, que aí você corre um risco de interpretar de maneira equivocada e fazer também algumas interpretações muito radicais que não condizem com a intenção do autor. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido,
foram muitas vezes mal interpretadas e por isso mesmo geraram algumas incertezas. A compreensão exata de sua significação explica, além disso, o sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus que parecem estranhos num primeiro momento. Então, ele vai citar algumas palavras e vai explicar o significado delas. Vamos nos recordar que esse livro foi escrito no século XIX. Alguns contextos teológicos sofreram transformação com o passar do tempo, com os estudos. A vida não para, as coisas evoluem. Então, a gente vai tentar, dentro do possível, pontuar isso. Samaritanos, ele faz o seguinte comentário. Após a separação das 10 tribos, Samaria passou a ser capital do reino que se tornou independente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi, sob Império Romano, a sede política de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, o imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Ele continua falando dos samaritanos. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda que datava da separação eternizou-se entre os dois povos que deixaram de lado todas as relações de amizade e convivência. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não ter de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Eles só admitiam um Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Antigo Testamento, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam os demais livros que foram anexados posteriormente, livros de sabedoria, livro dos profetas, eles não acreditavam. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, amaldiçoados e perseguidos. A rivalidade entre as duas nações tinha, pois, como único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem as mesmas origens. Eles foram os protestantes daquela época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, especialmente em Nablus e Jafa. Seguem as leis de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamentos entre si. Bom, se você ficou confuso com isso aqui, vamos elucidar. Povo hebreu, povo judeu, do qual Jesus é um representante, ele nasceu num contexto histórico, cultural, religioso do povo judeu. O que aconteceu? Começou com o primeiro patriarca, Abraão. Abraão teve um único filho, Isaque. Isaque teve Jacó, depois ele recebeu o nome de Israel. Israel não é um país, é o nome de um personagem muito importante no Antigo Testamento. Pois bem, Israel teve 12 filhos, 12 filhos, fora as mulheres. Mulheres naquela época não contava. Então, ele teve 12 homens que deram origem às 12 tribos de Israel. Bom, esse povo foi o escolhido para serem os que vão lançar fortemente a ideia de um Deus único, o povo escolhido por Deus. Pois bem, esse povo escolhido por Deus, num determinado momento da sua história, resolveu que eles queriam ser governados por juízes,
porque não era mais suficiente eles serem governados por Deus. Ah, nós queremos juízes para decidir se está certo, se está errado. Deus permitiu, então vão lá, tem os juízes. E aí eles acharam, não, a gente quer ter rei, porque todos os nossos vizinhos têm rei, a gente quer ser igual a eles, a gente quer ter reis. Então eles tiveram uma série de reis. É claro que nem todos seguiram as orientações dadas por Deus, seguiram os ensinamentos, fizeram muita bobagem. Um desses reis foi Salomão, famoso por sua sabedoria, né? Aquele que propuseram a ele, uma mãe dizia, ah, esse filho é meu. A outra dizia, não, ele é meu. Aí Salomão disse, tá bom, vou cortar o filho ao meio, metade de cada um, tudo bem, tá resolvido o problema. A mãe verdadeira diz assim, não, faz isso não, né? Enquanto a mãe postiça, falsa, dizia, não, tudo bem, pode cortar no meio, tá tudo certo. A mãe verdadeira disse, não, eu prefiro que o meu filho fique com ela do que seja morto. Salomão deixou o filho com essa aqui, ele viu que o amor dela ao filho era tão grande que ela preferia que ele fosse criado por outra mãe do que morrer. Então Salomão era famoso por sua sabedoria e ele morreu. E aí seu filho Roboão, né, assumiu o trono, mais ou menos no ano 930 antes de Cristo, uma história que tem uns 3.000 anos já. Bom, nessa época, Israel era composto por 12 tribos. E aí o que aconteceu? As tribos do norte, em número de 10, se rebelaram, nós não queremos Roboão, e foram lideradas por Jeroboão. E aí dividiu o reino do norte, com as 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos, de Benjamim e de Judá. No ano 721 a.C., Samaria, que era a capital do reino do norte, foi invadida pelo exército assírio e a população israelita foi exilada. Eles fizeram, quem invadiu os assírios, eles fizeram o seguinte, tiraram os judeus do lugar deles, espalharam para outras terras e puseram habitantes assírios nessa região que eles habitavam, né? Em 586 a.C., o Reino do Sul, o Reino de Judá, caiu diante do Império Babilônico e a população foi exilada. A mesma coisa, né? Então, com diferença de mais ou menos 200 anos, eles foram invadidos. O Reino do Norte, o Reino de Israel, cuja capital era Samaria, foi invadido, habitado por outras populações, e o Reino do Sul também. Então, o que aconteceu? O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, se rebelou, não queria mais nada, não queria amizade mais com o Reino do Sul, e como todo judeu deveria uma vez por ano fazer sua peregrinação até Jerusalém, no templo, eles disseram, não vamos mais ter contato nenhum com eles. Nós vamos construir o nosso próprio templo e vamos fazer o culto aqui. Aí eles resolveram, não, é porque esse monte é um monte que de fato tem que ser cultuado, aqui nós não temos contato. E guerrearam entre eles, Imagine, judeu matando judeu, foi uma tragédia. E aí, quando eles foram invadidos, levaram habitantes da Assíria e de outras comunidades também, que não existiam países na época, foram habitar aquela região. Eles acabaram casando também, constituindo famílias com essas pessoas. E aí se deturpou um pouco. Então, eles eram considerados pejorativamente como mestiços pelos judeus ortodoxos. Eram vistos com maus olhos, Não, esses daí não seguem os ensinamentos. E aí, uma inimizade, uma briga que se tornou assim, foi se acentuando ao redor dos anos. Então,
eles eram judeus não muito considerados por aqueles habitantes da região de Jerusalém que se consideravam os legítimos herdeiros da lei de Moisés. Então, quando se falava de samaritano, era lixo para eles. Eles evitavam até mesmo cruzar o território dos samaritanos. Nós vamos ver vários trechos do Evangelho, né? Tem um do Evangelho de Mateus, onde Jesus, quando escolhe seus 12 discípulos, pede para que eles vão pregar, expulsar demônios, curar e ressuscitar os mortos, que eles não entrem no território dos samaritanos, que eles não convertam gentios, que são os não-judeus. Por quê? Porque no primeiro momento eles deveriam ter contato com as ovelhas perdidas de Israel, aqueles judeus que não estavam bem espiritualmente. Mas isso é uma outra história. Vamos continuar. Então, samaritano era sinônimo de um seguidor indigno da tradição de Moisés. Sempre está tudo junto e misturado. Então, não tem o contexto político, econômico, militar, cultural, religioso, tudo junto. Resumindo, eles não eram bem-vindos. Nazarenos. Aqui Kardec diz que é o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou apenas por certo tempo de conservar-se em pureza perfeita. Eles adotavam a castidade, a abstinência de bebida alcoólica e a conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Na verdade, o termo correto é nazireu. Vocês vão encontrar no Antigo Testamento os votos do nazireu, né? Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por causa de Jesus de Nazaré. Então, na verdade, Nazaré é uma cidade, Jesus habitou lá durante um período e era Jesus de Nazaré. Mesma coisa que vocês falarem assim, é a Liliane de Amparo, por exemplo, Paulo de Campinas, é o João de São Paulo. Então, era o Jesus de Nazaré. E esses que faziam voto de pureza eram nazireus, um pouquinho diferente. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, semelhante à dos ebionitas, né? Dos quais adotavam alguns princípios, misturavam as práticas das leis de Moisés aos dogmas cristãos. Esta seita desapareceu no IV século. Então, Nazareno era o nome dos seguidores de Jesus de Nazaré. Nazireu eram aqueles judeus na antiguidade que faziam voto de pureza, eles eram separados para Deus. Bom, quem eram os publicanos? Eram chamados desse modo, na antiga Roma, os cobradores das taxas públicas, encarregados da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, seja na própria Roma, seja nas outras partes do Império. Você fala, mas Liliane, pera lá, você está falando de Roma, a gente está falando de Jerusalém, Palestina, o que tem a ver, uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Na época, bem antes disso, o Império Romano estava dominando politicamente, militarmente, uma região imensa do mundo antigo. Eles dominavam essa região da Palestina. E é claro que eles dominavam com o intuito do que também? Cobrar impostos. Lembra de Portugal, quando descobriu, entre aspas, o Brasil? A primeira coisa que eles instituíram foi a cobrança de impostos. Então, eles cobravam impostos, o Império Romano cobrava impostos dos seus locais, suas comunidades dominadas.
assemelhavam-se aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Kardec é francês, então ele faz um paralelo com o costume antigo da França, para que as pessoas entendam. O risco que corriam faziam com que se fechassem os olhos diante das riquezas que muitas vezes conseguiam e que, para muitos dentre eles, eram o produto de cobranças e benefícios escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, essa palavra tem um sentido de ofensa para designar os financistas e os agentes dos negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-se a uma fortuna de origem duvidosa. Na época da dominação romana, uma das maiores dificuldades que os judeus tiveram foi a de aceitar o imposto, o que mais causava irritação entre eles. Aí perguntam, alguém gosta de pagar imposto? Aqui não, né? Imagine se viesse um país estrangeiro, dominasse a gente e a gente tivesse que pagar imposto para eles. A gente não ia ficar muito contente. Eles também não ficaram. Daí resultaram muitas revoltas e o assunto tornou-se uma questão religiosa, pois o encaravam como sendo contrário à lei. Formou-se então um partido poderoso, à frente do qual estava um certo Judas, conhecido como gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento de impostos. Os judeus tinham, portanto, horror a essa cobrança e a todos os que eram encarregados de recebê-la. Daí sua aversão e aos publicanos de todos os lugares, entre os quais podíamos encontrar pessoas muito estimadas, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como os que tinham relações com eles eram considerados na mesma desaprovação. Os judeus distintos acreditavam se comprometer se tivessem relações de intimidade com eles. Não vamos nos esquecer que Mateus, o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento, era um publicano, era um cobrador de impostos. Peageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da cobrança dos pedágios nas estradas das cidades. Suas funções assemelhavam-se às dos alfandegários e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam a reprovação dirigida aos publicanos em geral. É por esta razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano associado de pessoa de má vida. Essa classificação não se referia às pessoas devassas ou aos vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionar com pessoas de bem. Então, nós vamos parar aqui e continuar no próximo vídeo, para não ficar muito longo. Se a gente não entende esse contexto, Palestina, dominada pelo Império Romano, que cobrava impostos através de publicanos e peageiros, nós não vamos entender nada, né, quando se fala publicano. Por quê, né? Então, aguarde o próximo vídeo para que a gente dê continuidade a esse contexto histórico, cultural do Novo Testamento. Até mais!